que Obrigada. funciona no caso das adolescentes? Você indica os pais a levarem a adolescente antes de perder a virgindade, antes de ter a primeira relação sexual, de ir ao consultório ginecológico? É sempre importante, porque muitas vezes a paciente tem alguma dúvida sobre o corpo ou sobre o ciclo menstrual, quer tirar algumas dúvidas. Às vezes quer tirar dúvida até para começar a vida sexual. Tem muita paciente que vem para mim antes de começar a relação sexual porque quer usar uma pílula para se prevenir já, pensando nisso, entendeu? Isso é Entendi. importante, porque é uma demonstração de que a gente está tomando as rédeas da nossa saúde reprodutiva. A gente que vai decidir quando a gente vai ter filho, engravidar, e que sabe que aquilo, que a consulta é justamente para ajudar a gente. Tipo, eu não tô lá para julgar ninguém, entendeu? A gente está na consulta para justamente ajudar. Por isso que eu Geralmente os falo pais isso de... acompanham essa Hã? adolescente? Geralmente os pais Geralmente, acompanham? geralmente os pais acompanham. Por quê? Porque paciente que é menor de idade, abaixo de 18 anos, ela não pode ficar sozinha na consulta. Mas às vezes os pais deixam ela lá pra, tipo, não vou deixar, doutora, ela já é mocinha, já considero ela mocinha, então já vou deixar ela só para conversar contigo, particular. Aí eles deixam, mas se for fazer o exame físico, a gente não pode fazer o exame físico de uma paciente que é menor de idade sem ninguém na sala. E como é esse exame, Ale, de uma adolescente que ainda não teve a primeira relação sexual? Tem alguma diferença? Como é que faz? Porque tem que preservar justamente esse ímen, Uhum, né? Se ele ainda sim. estiver intacto. A gente não faz exame especular para colher preventivo. Às vezes vem paciente querendo colher preventivo, que é virgem, mas no máximo que você pode coletar material da vagina com um cotonetezinho, uma escovinha, mas não passa o espéculo, que é aquele aparelho que abre a vagina para poder enxergar o colo do útero. Então isso a gente não pode fazer. E quando essas adolescentes conversam com você, quais são as principais dúvidas? Hoje em dia você sente que elas estão mais tranquilas para falar de sexo do que foi há um tempo atrás? Acho que sim, acho que as pacientes estão mais tranquilas. Sim, com certeza. O Às que vezes que elas elas até perguntam? pedem pra, tipo assim, até pede pra mãe não participar, mas depois a mãe entra depois. E, tipo, perguntam muito sobre ciclo menstrual. Às vezes as pacientes perguntam até, doutora, posso usar coletor, posso usar o B, não vai ter problema. Que isso é uma dúvida frequente até, pra quem nunca teve relação. Se OB, se aquele copinho coletor, se perde a virgindade, não perde a virgindade. Seria uma pergunta que eu ia te fazer também, porque eu vi que é bem comum, que as pessoas têm muito essa dúvida. Né? Então, uma adolescente que nunca teve relação, ela pode utilizar o OB e o coletor menstrual sem Pode, nenhum problema? sim, pode Por sim. que não rompe? Eu achei que poderia também. O risco de romper existe, mas aí a gente entra naquela questão. A virgindade não se resume a rompimento da membrana. Mas se Porque, para a pessoa for inclusive, muito importante esse ímen, aí você indica não utilizar essas? aí ela pode não utilizar ou utilizar de forma a ter mais cuidado, entendeu? Para ter mais cuidado na inserção, para tentar não danificar. Mas na maioria das vezes não rompe. Não rompe. Mas o E risco existe. acontece de romper com outras atividades que não sejam atividade sexual? Sim, pode romper. Inclusive, às vezes, crianças, quando estão andando de bicicleta, que aí cai da bicicleta, às vezes chamam a gente na pediatria por causa disso. Que apresentou um sangramento, depois cai da bicicleta, pode acabar rompendo o ímen. E isso não quer dizer que a virgindade dela foi comprometida, porque geralmente é um trauma que é só que bate ali, mas não tem penetração, entendeu? Mas Foi pode acabar só rompendo. Só pelo trauma. alguns, alguns são mais frágeis, podemos dizer assim? Sim, E sim. quais os métodos contraceptivos? Eu imagino que quando esse adolescente vai para a consulta ginecológica, né, imaginando começar uma vida sexual, uma das primeiras preocupações deve ser com a contracepção, né?
Como é que você orienta essas meninas? Geralmente elas acabam optando pela pílula, por ser um método que é hoje de mais fácil uso das pacientes, e que é o mais difundido, mas ela pode usar qualquer método. Inclusive, se ela quiser usar o DIU, que é um método que a gente usa o espéculo para fazer a inserção, aí ela tem que estar ciente de que como a gente vai usar o espéculo para fazer a inserção, pode acabar rompendo. Mas ela pode, inclusive, até usar o DIU. Ah, então pode colocar mesmo sem ter tido relação. Sim. Eu achei que não. Só que aí tem essa questão que eu tô te falando. Como a gente Uhum, vai usar um aparelho que pode acabar rompendo o ímã, a paciente tem que ter ciência disso. entendi. E Inclusive, a uma gente situação como essa? Ah, inclusive, pode a gente falar. tem DIUs hoje que são menores, que são justamente mais indicados para pacientes que nunca engravidaram. Porque o útero de quem nunca engravidou é um útero menor. Então, ele se adapta melhor àquela paciente que nunca engravidou. Então, a chance de rejeição é menor. Então, hoje a gente já tem essa tecnologia a mais para ajudar essas pacientes que nunca engravidaram. Mas você acha, Ale, que uma jovem que vai para uma consulta para colocar um DIU antes de ter uma relação sexual, que aí você vai utilizar esses aparelhinhos para abrir ali, que a gente sabe que não é nada confortável. Você É. acha que isso pode criar algum receio depois de ir para uma penetração? Ela tem que estar muito bem resolvida para poder decidir por isso, por esse método, porque você já vai sabendo disso. Então você tem que estar muito bem resolvida com o seu corpo. Tem mulheres hoje que já não tem mais essa visão que a gente tinha antigamente. Poxa, vai ter essa penetração. Mas hoje em dia tem pacientes que estão muito mais bem resolvidas. Hoje em dia a informação também é muito maior, mas pode acontecer. É raro uma paciente que não perdeu a virgindade ainda querer colocar um DIU, mas eu estou aqui dizendo que pode botar. Existe a possibilidade, né? E Mas aí é afinal, como eu falei, vai depender da paciente, da intimidade dela com ela mesma, de querer aceitar também e ser tudo bem. que a primeira experiência seja numa consulta ginecológica, né? Isso, E Já teve até afinal, um como caso lá no se prepara? hospital disso que você Diga, tá conte, falando. adoro Teve até um casos. caso no hospital de um. Isso aí que eu ouvi falar, certo? Uma Ah, paciente que ela acabou engravidando de uma relação que ela não perdeu a virgindade porque o pessoal fala que foi nas coxas, né? Que o homem ejaculou por entre as pernas e ela acabou engravidando. E aí ela decidiu por ter um parto normal. E quem tirou a virgindade que é o rompimento do ímã foi o neném quando nasceu. caramba! Não, peraí. Peraí, deixa eu processar. É um caso que Primeiro, eu é ouvi falar lá possível, no né, hospital. engravidar dessa Sim, forma. É bom a gente esclarecer. é possível, sim. E aí, depois disso, ela não teve nenhuma relação. Não, não sei. Pelo visto, sim, né? Provavelmente não, Pelo hein? visto, sim. Se o Caramba! ímã ficou lá, provavelmente ela não teve relação, porque quem rompeu o ímã foi o neném. O bebê. Ah, lembrei quem me contou esse caso. Foi um professor lá do hospital que me contou esse caso. Foi. Menino, caso de estudo, viu? E a Isso aí é. pessoa pode engravidar na primeira relação sexual, né, Ale? Porque tem essa questão Pode. também. A primeira vez não precisa de tanto cuidado. Sim, é porque às vezes a paciente tem aquele tabu de que não, a primeira relação não corre risco, mas corre risco normal, como qualquer outra mulher. É tanto que Olha hoje as esse pacientes exemplo, né? estão cada vez. Olha esse exemplo que você deu. Pois é, tanto que hoje as pacientes estão cada vez mais conscientes e querendo começar a usar a pílula antes de ter a primeira relação.